Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse Deus que Ele que está no controle de todas as coisas, né? O homem pensa que comanda alguma coisa, mas não comanda nada. Quem comanda é Deus. Ah, mas eu fiz isso, você fez aquilo porque Deus permitiu que fizesse, né? E se Deus não permitir, irmãos, nada acontece. A gente recebeu um algo da parte de Deus uma vez, não era bom não, né? Mas a gente recebe de Deus tudo, né? Bom ou ruim a gente recebe. Eu estava na igreja ali, era Amor e Vida na época, e vocês sempre vê, a gente é quase os últimos a sair, né? Aqui é eu e o pastor Valdemir. Lá era eu e algum irmão que ficava conversando comigo no final do culto. Aí eu estou enrolando os cabos e tudo, a irmã chega para mim e fala assim, na frente do irmão: mas Deus manda te dizer que vai te aposentar. Eu, glória a Deus. E a irmã pegou e foi embora. Aí eu fiquei, o irmão estava lá para me ajudar, conversando, né, pai? Eu falei: irmão, tá vendo aí? Eu só não vai me aposentar. Eu tenho tantos anos, até 65, né? Minha carteira vai estar sempre cheia de trabalho, não vou ficar desempregado e tal. Ele Aí o irmão foi embora. Aqui eu espero, você espera eu espero você fechar a porta. Lá o irmão não esperou não, o irmão foi embora, saiu, eu fiquei, era cadeado, né? Passei o cadeado e tal. Aí a irmã vem, irmão, nossa, brava, brava, pegou o dedão assim, ó, jogou no meu nariz e falou assim: ó, irmão, Deus manda dizer que ele vai te aposentar breve. E aí, ó, foi embora. Aí a mente foi rápida, breve. Invalidez, acidente de moto. Eita Jesus, não quero me aposentar, Senhor, não quero. Senhor, eu não quero me aposentar. Eu trabalho num salão de beleza, onde o Deus daquela mulherada é mamon. Eu prego a palavra ali para aquele povo ali. Eu trabalhava, a dona do hospital na costa ia lá no salão, a dona da tribuna, sabe, só elite mesmo, para sentar na cadeira da minha patroa, no mínimo R$400, no mínimo, né? Então era elite, era eu pregava o evangelho para todo mundo. Aí Deus falava assim: tu é um vaso, eu sou o oleiro. Por acaso pode o vaso escolher que flor, em que lugar, que posição para ficar? Não, né? Eu falei: eu sei, mas eu não quero me aposentar. Eu sei, né? Mas aí ficou um ano, irmão, até o dia que eu falei: Senhor, eu estou nas tuas mãos, né? Faz de mim o que tu quiser. E aí, irmão, foi mesmo, eu entrei na carroçaria do caminhão, né? Fiquei pendurado por aquele gancho de amarrar corda, o globo pulou para fora, né? Traumatismo craniano, afundamento do crânio, esmagamento dos dois ligamentos do joelho, né? E aí Deus realmente, depois que nós terminou o tratamento, foi 4 anos fazendo tratamento, tudo certo, tive mais 2 cirurgias, mais 3 cirurgias, de 11 horas cada cirurgia, e aí Deus nos aposentou, né, para fazer a obra. E aí nós estamos aí fazendo a obra. E olha que depois eu voltei a trabalhar, meu patrão, e Deus falava assim para mim: para de trabalhar. Eu falei: vou parar. Aí eu falava: patrão, manda eu ir embora que Deus não quer que eu trabalhe mais. Não, que nada, pai, tu é meu melhor funcionário. Não, patrão, manda eu ir embora, ou senão eu vou pedir as contas. Não, pede as contas, eu não vou dar as contas e tal. Aí foi perdendo cliente ele, né? Foi perdendo cliente. Aí falou assim: Marcos, eu estou perdendo os clientes. Eu falei para tu, patrão, manda eu ir embora, manda Deus não quer que eu trabalhe. Poxa, e aí ele fechou a empresa e eu pareci trabalhando. Aí Deus está aí, né? Colocou nós para fazer a obra de Deus. Nós estamos levando essa palavra a
qual nós fomos chamados. Pastor, está parecendo a história de Jonas. Você joga ele no mar porque ele já vai perecer. Quer ir para um lado e Deus quer que vá para outro. E é complicado, irmãos, porque a gente tem que ter confiança total em Deus, sabe? Confiar que Deus vai fazer. Eu agora estou em outra peleja aí. Estou passando um estreito bem legal, bem legal. Irmão, sabe, eu acho legal. Minha mulher fala que eu sou muito calmo. Mas ser nome do Espírito, né? Ser calmo, não esquentar a cabeça. Eu sei o que é ter ansiedade. Eu já fui parar no hospital por causa de ansiedade. E era uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada, irmão. Eu fiquei ansioso, fui parar no hospital. Então a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Aí hoje meu filho falou algo para mim. E eu falei, legal, se acontecer assim, assim. Se tu aceitar a minha proposta, eu vou fazer. E aí vamos guardar em Deus, né? Guardar em Deus, porque é Deus que está no comando de todas as coisas. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos rapidinho. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Essa palavra, eu preguei na Praia Grande, dia 4/9. Aí, Deus colocou de novo ela no meu coração, para agora, dia 13. E eu tinha já separado ela. Só que aí, quando chegou dia 13, eu comecei a estudar João 14. Aí, a Pretinha, ela foi no culto na quinta-feira lá no Tancredo Neves, e eu desci a Bíblia, né, com um caderno para botar na mochila. Sabe? Eu desci a Bíblia, botei no banquinho, e quando eu fui pegar a mochila, eu não vi a mochila. Aí eu me desbaratinho alguma coisa, eu fui fazer outra coisa, e quando eu saí, eu já saí embora. Eu percebi que a Pretinha já tinha pegado a mochila e eu não coloquei a Bíblia. Aí quando eu cheguei lá na igreja, até no meio do caminho, eu parei e falei, Pretinha, poxa, eu não coloquei a Bíblia. E pegou a mochila e foi lá para frente, eu esqueci de colocar a Bíblia. Mas tem uma Bíblia lá na igreja. Eu falei, sim, eu tenho, mas aquela foi que eu estudei, que eu separei, que eu marquei, que eu anotei tudo. Não, mas eu não vou voltar, já estava muito longe. Já tinha pegado a estrada. Aí, com a minha Bíblia que eu tenho lá na igreja, que também é de estudo, quis pegar João 14. Só que eu não consegui, porque Deus queria 1 João 3. E aí eu peguei 1 João 3. E hoje aqui também eu vou falar em 1 João 3. Os irmãos já acharam? Que vai dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta presença, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Pai amado e querido Deus,
Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui te louvando, te adorando, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Derrama da tua graça sobre nós, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, se conosco, nos ajuda a ouvir a tua voz, a aprender mais de ti. Faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, para que eu venha, Pai, trazer a tua mensagem para os nossos corações, que ela também me fortifique, ela também me alimenta, assim também como os meus irmãos e todos que vão ouvir depois na gravação. Sabemos que a tua palavra, ela não muda, ela permanece. As tuas misericórdias, a causa de nós não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. Dai-nos graça, força e sabedoria. Visite os nossos irmãos que não estão aqui, visita nossas famílias, nossos parentes, vai curando, vai libertando, salvando, batizando e sendo da tua vontade, levando para morar no céu. É em nome de Jesus que eu te agradeço, certificado da vitória. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Está aí, irmãos, palavra de Deus para os nossos corações. O amor do Senhor, que é tão grande, né? Ele tem nos concedido aí de sermos chamados, né, filhos de Deus, né? O amor divino, ele é extraordinário, né? O Altíssimo conhece ao ser humano, né? E esse título nobre que nós recebemos de Deus, de sermos filhos de Deus, é o privilégio daqueles que entram em aliança com Deus, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente sabe que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, não tem outro intercessor, não tem outro caminho, é só Jesus Cristo que nos leva ao Pai, e Ele nos dá aí esse privilégio, tá? De termos essa aliança com Deus e ser chamado aí por meio de Jesus de filhos, né? Ser adotado na família de Deus e receber um lar celestial na eternidade são privilégios dedicados aos que lhe obedecem, né? Só quem obedece, irmãos, tem esse privilégio aí. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, eu vou ler bastante. 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Olha só o que vai dizer. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, né? Então, quem obedece, irmãos, é chamado de filho, filha. Louvado seja Deus. Além desses, né, os filhos desfrutam de outros benefícios exclusivos, né, que é a garantia da salvação, né, os benefícios. Olha lá, João capítulo 1, agora é João capítulo 1, verso 12. João 1, João capítulo 1, verso 12, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Então está aí, ó, DNA divino, né? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos concedeu o poder de termos esse mesmo privilégio, honra e dignidade por meio de Jesus, né? Por meio do seu nome. Portanto, a família de Deus jamais deixa de receber filhos dentre todas as nações, povos e gerações, né? Todos, irmãos, que creem no Senhor Jesus, né, e obedecem, serão chamados filhos de Deus.
A rejeição dos judeus, né, a Jesus Cristo, o Messias, promoveu a mensagem da salvação a toda a humanidade. Louvamos a Deus que os judeus não reconheceram Jesus, né, e aí se propagou para nós, os gentios, né, esse privilégio aí a toda a humanidade. Assim, em todas as épocas, pessoas que não são descendentes naturais de Abraão, mas têm se rendido à fé genuína no enviado de Deus, né, e passam pela experiência do novo nascimento. Tem que nascer de novo, né? Jesus falou, necessário é nascer de novo. Aí aquele homem lá, se me fala a memória, o Nico, né, o Nicodemos, como é que pode eu, homem velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que seu filho ali velho vai entrar de novo na sua barriga, dona? Não tem jeito. Não, Nicodemos, não é assim. Tem que nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Tem que nascer do Espírito. Então, quando tem um novo nascimento, irmão, a gente recebe aí o direito de se tornar filho de Deus. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 14 e 15. Hoje eu vou ler bastante. Romanos 8, 14 e 15. Vai dizer assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos, né, clamamos, quer dizer, Abba, Pai. Louvado seja Deus, irmãos. Olha só, é o espírito de adoção, somos guiados pelo Espírito de Deus. Essas palavras afirmam que ninguém pode se intitular filho de Deus, né? Pois essa atribuição é dada somente pelo próprio Espírito Santo, né, a todos que são guiados por Ele, né? Muita gente fala assim, eu também sou filho de Deus. Não é não, irmão, não é não, só é filho de Deus quem nasce de novo, quem obedece, quem anda segundo o Espírito de Deus. Tem até frase de caminhão, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos, mas não é, irmão, não é filho de Deus. Filho de Deus é os que nascem de novo, né? Da água do Espírito, se regenerou, né? Agora anda segundo o Espírito de Deus, é guiado segundo o Espírito de Deus. Portanto, né, a crença de que todos são filhos de Deus, inclusive aqueles que estão caídos no pecado, não tem fundamento, né? Se alguém fala assim, eu também sou filho de Deus, aí você fala, não é não, você sabe que eu não sou, não é não tem fundamento na Bíblia, irmãos, para aqueles que estão caídos dizer que são filhos de Deus. Primeiro que o Espírito de Deus testifica que você é filho de Deus, né? Começa por aí. Aí você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não é assim não, irmãos. Nós cantamos, eu sou filho do Deus vivo, o herdeiro de Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Esse sangue foi derramado por todos, mas nem todos querem, né? Os judeus não quiseram, muitos aí fora hoje não querem, mas eu quero. Louvado seja Deus, eu quero Deus. Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas 4, 7. Gálatas capítulo 4, verso 7 vai dizer assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, né? Aquela canção fala sobre essa passagem bíblica, né? O herdeiro, irmãos, por lei, né? O filho é o herdeiro natural dos seus pais, né? Neste mundo. Na vida espiritual, também o privilégio da adoção são imensuráveis, pois dá ao filho o direito de herdar tudo o que Deus possui. Essa herança de tesouros incalculáveis inclui
possui bênçãos terrenas e eternas. O Altíssimo tem prazer de ver seus filhos desfrutando de suas promessas nesta vida, mas o melhor Ele reserva para um porvir, né? Tudo aqui vai ser passageiro, né? É bacana, é legal, mas o melhor está no porvir. Olha só, Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Vai dizer assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilha, né, irmãos? Você poder ouvir do próprio Senhor Jesus, né? Vinde, né? Vem aqui, agora você vai ficar aqui comigo, aqui é a herança que eu reservei para você. Louvado seja Deus, né, irmão? O direito de ser co-herdeiro da herança divina junto com o Senhor Jesus, irmãos, nós vamos ter esse direito aí, né? Esse direito aí, agora nós vimos aí em Mateus. Por isso está escrito que nenhuma mente humana consegue imaginar os deleites e os privilégios do céu, né? 1 Coríntios vai estar falando sobre isso, tá bom? Que nenhum olho viu, nenhum coração, né, desejou, o que Deus tem preparado para cada um, mas isso é concedido, aí é que está, né, a chave está aí, mas isso é concedido somente àqueles que nascem de Deus, ou seja, que deixam a natureza adâmica para serem participantes da natureza divina. Enquanto isso não acontece, o homem vive na condição de servo, isto é, de escravo da sua carne, do pecado e dos valores deturpados deste mundo, né? Por isso nós temos que nos converter, buscar mais e mais de Deus, viver uma vida espiritual. O espiritual ele é primeiro, irmãos. Ele é primeiro espiritual. A carne ela veio depois, né? A matéria veio depois. Por isso que nós temos que estar atentos. Louvado seja Deus. Olha só, a honra de participar da disciplina de Deus para preservação da fé. Nós como herdeiro, né, dessa herança divina, nós vamos estar junto com o Senhor Jesus. Romanos 8, 6 e 7, vai falar assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ainda tem mais aqui no Romanos. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmão, nós vamos passar aflição aqui, mas o que Deus tem para nós, quando você estiver lá no gozo celestial, vai ser: nossa, aquilo que eu passei não foi nada, porque é passageiro, lá vai ser eterno, né? Vai ser eterno. O Espírito Santo, ele é a herança maior de Deus para nós, né? Para os seus filhos. Mas o fato de tê-lo em nossa vida não significa que estaremos livres de aflições. Se o próprio Senhor padeceu neste mundo, nós também sofreremos. Porém, todo sofrimento
toda rejeição, em toda humilhação a que ele foi submetido, redundou em grande glória e louvor ao seu santo nome, né? Ele passou por tudo aquilo, mas hoje o nome dele está sobre todos os nomes, né? Principados e potestades se assujeita a ele, né? Aquele demônio, quando viu ele, falou assim: o que tu quer? Ainda não está na hora, né? Não, mas não manda mais para fora, não, manda para aquela manada de porco ali. Então, ele ainda não tinha nem sido glorificado, mas os demônios já conheciam ele como o Senhor dos senhores, né? E ele padeceu tudo isso, então está sobre todos os nomes, o seu nome. Ele foi submetido, redundou em grande glória. Se quisermos ser participantes dessa mesma glória, teremos que ser participantes das mesmas aflições que ele passou neste mundo. Vamos passar aflição, irmãos, né? Mas o que o Senhor tem para nós é bem melhor. Contudo, não enfrentaremos sozinho. Mateus 28:20 vai dizer: estarei convosco todos os dias, né? Deus falou isso, que vai estar conosco. Por isso que nós vamos passar, irmãos, por todas as situações, clamando o nome, clamando, não é reclamando, é clamando. Eu tinha um supervisor que ele falava assim: ó, a cliente não pode clamar, que era reclamar, ele não sabia fazer, não tinha um português correto, né? Então a gente entregava o jornal e a cliente não podia reclamar, né? Se não entregasse o jornal, então ele falou assim: ó, a cliente não pode clamar. Eu estou dizendo aqui hoje que o crente tem que clamar, irmão. O crente não pode reclamar, tem que clamar, irmão. Está passando por situação, clama a Deus, clama a Deus. Tem uma música do Kim que chama-se Clama a Deus. Tem que clamar a Deus, irmão. Só Ele pode nos ajudar. Eu estava no leito lá na UTI lá, e eu escutava alguém gritando lá, que é várias repartições, né? Aí, mãe. Eu falei assim: meu, clama por Deus, que Ele vai te ouvir. A tua mãe não vai te ouvir, né? Na UTI lá na Torres, na Santa Casa, clamando pela mãe. A mãe não vai ouvir. Aqui não é lugar onde o filho chora e a mãe não vê, não vai ouvir. É só Deus que ouve. Nós temos que clamar para Deus. Mesmo sendo filhos, o Senhor jamais nos isentará das perseguições e das injustiças que tivermos que sofrer por causa da nossa fé, mas a recompensa é valiosa. Por isso vale a pena perseverar e permanecer até o fim, fiel, para herdar a vida eterna. Bom, eu encontrei um amigo meu, irmão em Cristo. A Betinha, a semana retrasada, passou mal e eu levei ela no hospital. E aí eu encontrei esse amigo meu, ele estava mal e ia fazer uma lavagem intestinal e tudo, e nós começamos a falar de Jesus, e ele falou assim: poxa, tu viu a perseguição lá, não sei aonde lá? Eu falei: não, eu estou acompanhando, eu estou orando pelos perseguidores, estou orando pelos perseguidos. Aí eu falei assim: mas é isso mesmo, o povo de lá, ele fala isso, não ore por nós, porque se nós estamos sendo perseguidos e mortos, nós não estamos negando a Jesus, né? Agora, se você orar para parar de perseguir eles, aí eles vão ficar à vontade. É por isso que aqui no Brasil, né, os cristãos são bem folgados, porque não tem perseguição. Aonde tem perseguição, irmãos, as pessoas morrem, mas não negam o nome de Jesus. E a gente tem que orar por aqueles que estão perseguindo eles, né? Não pelos que estão sendo perseguidos. Pelos que estão sendo perseguidos, a gente pede para que eles perseverem, sabe? Certa vez contaram isso, e aquele grupo extremista lá, né, que só clama só o Deus dele lá, e se alguém clamar outro Deus, eles vão lá e matam, né? Aí eles entraram numa igreja, aí gritou com a metralhadora lá: quem é que aqui é seguidor de Jesus Cristo? Quem é? Deita aí no chão. A igreja devia de ter umas 100 pessoas, irmãos. Só 5 se deitou no chão. Aí aqueles extremistas ficou olhando assim: vocês não são de Jesus, não? Olha, se vocês fizerem isso com meu Deus, eu mato vocês. Já que vocês fizeram com o Deus de vocês, eu vou matar vocês. Os 5 podem ir embora. Ele mandou os 5 embora e matou o resto das igrejas, porque negaram o seu próprio Deus, né, irmão? Nós temos que negar Deus por nada.
por nada, sabe? Tem gente que está negando a Deus por pouca coisa, pela novela, pelo jogo de futebol, pelo baile, pela festa, né? Por causa do país, por causa disso, por causa daquilo, nega a Deus. Hoje eu não vou no culto, já negou a Deus, irmãos. A nossa responsabilidade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O contexto dessa passagem vai ser que ele vai suprir a nossa necessidade de comer, vestir, moradia, de tudo, irmãos. Mas nós temos que confiar. Se eu não confio, irmão, estou negando a Deus. Eu tenho uma pessoa aqui na Santa Cruz Navegante, eu estava apoiando uma igreja lá na Petroleste. E o irmão perguntou se eu conhecia alguém para ajudar lá, né? E ele até remunerava, sabe? Você não quer vir para cá, Marcos? Eu falei, não, pastor, não ouvi isso aí de Deus ainda. Se eu ouvisse, com certeza eu viria tomar conta da sua igreja aqui. Não, eu renumero, se tu está desempregado. Eu estava até desempregado, não, eu estou desempregado, pastor. Mas Deus não colocou isso no meu coração. Eu estou apoiando aqui, ouvindo o louvor e tal. Souber alguém, aí eu tinha um irmão aqui, aí eu chamei o irmão também desempregado. O irmão foi lá, conversou com ele, acertou com o irmão. O pastor lá ungiu ele a pastor, né? Ele falou assim: eu vou remunerar você, tá bom? Você está desempregado, você tem que alimentar a sua família e tal. E tinha uns 80 membros da igreja. E o irmão começou a congregar lá, que ele estava afastado, mas se reconciliou lá e retornou e começou a caminhar. E aí eu chamava ele para a gente fazer as vigílias lá na igreja, né? Eu estou desempregado, ele está desempregado, né? Eu confio em Deus, ele também confia, né? Mas ele não confia muito não. Ele falou, não, vou procurar emprego. Eu falei, rapaz, vamos se consagrar a Deus, né? Para Deus nos usar nessa terra. Não, mas que é, irmãos. Aí, sabe, ele começou a chegar no culto 5 para as 8, em vez de chegar 7 horas, 7h30, começou a chegar 5 para as 8, na hora de pregar. Aí o povo começou a ver que aquele homem não era um homem que servia para estar ali na frente do trabalho, né? Ele começou a negar Cristo, irmãos, e a igreja fechou. Sabe, a igreja fechou. Infelizmente, muitas pessoas negam a Cristo, deixam de confiar a Cristo. Cristo vai prover, vai providenciar. Apenas creia. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos, irmãos. E o pai quer o melhor para o filho, mas o filho tem que obedecer. O mundo não conhece esses benefícios, porque não conhece o Evangelho, né? As pessoas falam que conhecem a Deus, mas não conhecem, irmão, não conhecem. Dessa forma, reputa os filhos de Deus como fanáticos e tolos, por terem abandonado os prazeres que eles tanto apreciam, né? Alguém já falou para minha filha: nossa, tu tão novinha indo para a igreja, em vez de arrumar um namorado, né? Farrear e os pais. Ela falou assim: não, eu gosto da igreja, eu já tenho até um noivo, né? O noivo é Jesus Cristo, sabe? Louvado seja Deus. Esses prazeres aí do mundo. Eu estava falando com o pastor Valdemir que eu voltei a caminhar de manhã cedo. Eu comecei quarta-feira, a primeira quarta-feira, quando eu saí de casa, que eu cheguei na esquina do canal da Jovino de Melo, onde eu comecei a caminhada, tinha um cara já arrumando confusão, porque virou a noite, ele estava se divertindo, estava bebendo, escutando um som, chegou de manhã, ele estava brigando. Aí eu fui até desapartar, né? Porque o negócio ia ficar feio. Pô, ele quase me deu uma mãozada. Aí se eu não tivesse esperto, eu ia tomar uma mãozada, né? Aí eu falei assim: não quero saber de nada não, se quer brigar, briga aí. E aí eu fui embora. No outro dia, que eu estou passando de novo no mesmo lugar, outra confusão. E eles estavam se alegrando, né? De noite, né? Ficaram até de manhã cedo e a confusão. Por quê? Porque esses prazeres do mundo só levam a isso. O caminho do homem aos seus olhos parece ser bom, mas o final é de morte. Por isso que eles chamam a gente de fanático, de todos, por não terem praticar os mesmos prazeres, né, que eles tanto apreciam. Mas para quem vive a fé genuína, nenhum desprezo, ofensa ou tribulação rouba o seu privilégio espiritual. Eu prefiro estar aqui, irmãos, do que em 1000 outros lugares, sabe? Não compensa estar em 1000 outros lugares se eu posso estar na casa de Deus. Principalmente nós que nascemos de novo, né?
Estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu creio na palavra de Deus, sei que Ele está comigo, porque se Ele não estivesse comigo, eu não estaria aqui, né? Por tantos anos que nós já estamos nessa caminhada, por isso que a gente tem que confiar em Deus. Somos filhos do Deus vivo, somos co-herdeiros em Jesus, somos resgatados pelo sangue dele derramado ali na cruz. Por isso que eu peço a Deus nos segurar, né? Nos levar, nos ajudar, porque nós precisamos ter, todos nós precisamos de Deus, né? Aquele que diz que não precisa é mentiroso, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Os irmãos seguem com essa palavra e dê uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Amém? Então vamos estender nossas mãos aqui, ó. Vamos orar.